Olá pessoal, André Ferreira. Se você está pensando em abrir uma empresa de tecnologia no Brasil, vou te dar algumas dicas. Solta a vinheta. Bom, ter uma empresa no Brasil não é uma tarefa fácil. Existem várias minúcias que precisam ser entendidas, né? E eu vou passar um overview básico para quem pretende abrir uma empresa, ou até mesmo quem já tem uma empresa, para entender algumas coisas que eu demorei anos para poder entender. Primeira coisa que é importante entender é que no Brasil existem vários tipos de CNPJs diferentes, né? Existem vários tipos de empresas diferentes. Então você pode começar abrindo uma empresa, um microempreendedor individual, uma empresa ME, né? Você pode depois entrar para transformar a sua empresa em uma empresa LTDA limitada, estando no Simples Nacional ou não, tá? Você faz a opção e aí você precisa entender o que vem a ser essas questões do Simples Nacional. E a gente tem o tipo de empresa do lucro real e do lucro presumido, né? Esses são chamados regimes tributários. E aí tem o outro tipo, né, que é o muito conhecido, empresas de sociedade anônima, as empresas SA, que normalmente são as empresas que são listadas em bolsas, e existem também empresas SA de capital fechado, né? O que você precisa entender em cada um desses tipos de empresa? Eu até me esqueci de um modelo que eu tive uma empresa desse tipo uma vez, que são as Ireles, né? Que são empresas limitadas que só tem um único sócio, que também tem uma série de questões relacionadas a esse tipo de empresa, enfim. Mas eu não vou entrar a fundo no tema de tipos de empresas, só estou passando um overview geral, né, para a gente entender que existem vários tipos e cada um desses tipos tem uma carga tributária diferente, uma especificação diferente. Então você precisa ter uma boa contabilidade para você poder se enquadrar, fazer com que sua empresa se enquadre na melhor modelo para o seu negócio, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que para você ter uma empresa no Brasil, você precisa ter quase o curso de contabilidade, né? Mesmo que você não seja contador. Por mais que você tenha uma empresa de contabilidade que vai prestar o serviço para você, é importante você entender todos os impostos que vão incidir sobre o seu negócio e entender por que você está pagando eles, ou se existe alguma forma de reduzir essa tributação e tudo mais, né? Eu já tive empresas de vários tamanhos, nunca tive uma empresa SA, mas já tive empresa até lucro presumido, já com faturamento mais alto. E, de fato, entender essas minúcias, elas vão fazer com que você pague menos impostos, né? A opção, o entendimento de cada um com relação a essas tributações, né, pode variar de contador para contador, mas é sempre importante você estar buscando alternativas para redução desses tributos, seja numa empresa de prestação de serviço ou numa empresa que vende produtos, né, que são as duas principais classificações que nós temos no Brasil, são esses dois tipos distintos de empresa. No caso de empresas que prestam serviço, né, empresas de prestadores de serviço, dependendo, obviamente, do teu regime tributário, né, geralmente na empresa de microempreendedor individual você tem um valor fixo a se pagar. Quando você passa para o Simples Nacional, se não me engano, né, você começa com uma tributação ali de 6%, somando todos os tributos. E numa empresa de lucro real e lucro presumido, você pode chegar até 27% de tributação. Por isso que é super importante você entender a fundo, né, as questões tributárias que são aplicadas às empresas, para não tomar uma decisão precipitada de talvez mudar seu regime tributário e ter algum tipo de problema, tá? Outra coisa que eu acho importante falar é que nós temos dois regimes. Eu não sei se é assim o termo, mas em uma das minhas empresas eu tive uma mudança do formato como era cobrado os impostos. Você tem a competência e o caixa, né? Qual é a diferença desses dois caras principais? Eu acho importante, obviamente, você entrar em contato com o seu contador e perguntar para ele, cara, qual é a diferença do regime de caixa e do regime de competência, né? Mas, a grosso modo falando, né, no primeiro regime, né, no primeiro formato, você paga os impostos
depois do fechamento do mês, você tem 30 dias para efetuar o pagamento dos impostos. Então, vamos supor que você emitiu uma nota hoje. Aí, no final do mês, o seu contador vai emitir um DARF e você tem até o final do mês subsequente para realizar o pagamento daquele DARF. Já no outro regime, você tem a possibilidade de só precisar efetuar o pagamento depois que você recebe o valor daquela nota. Então, por exemplo, se você emitir uma nota para só receber o dinheiro daqui a 60 dias, você só vai pagar 90 dias depois, né, esse valor de imposto. Isso, para o meu formato de empresa, fez muita diferença. Por quê? Porque nós tínhamos o período de Black Friday que acontecia em novembro. No primeiro regime, a gente rodava Black Friday, quando chegava em dezembro, a gente precisava emitir o DARF para pagar até o dia 31 de dezembro. Mas às vezes a gente recebia parte em janeiro, parte em fevereiro. Com a mudança de regime, a gente passar a pagar esses impostos somente depois do recebimento dos valores dessas notas. E se essa nota atrasa, aí sim você pode entrar lá com recurso para pedir, né, para mudar a forma de você pagar. Você pode cancelar e emitir novamente. Enfim, tem uma série de formas de você conseguir só pagar o imposto de fato quando você recebe aquele dinheiro, né? Isso é muito importante para você garantir um fluxo de caixa. Outro ponto que eu acho fundamental para quem está pensando em abrir uma empresa de tecnologia é entender um fator que é a questão do recebimento do dinheiro. Você está pensando em prestar serviço para empresas no Brasil ou empresas lá fora, né? Por exemplo, vou receber em dólar de uma prestação de serviço de uma empresa de Portugal ou de qualquer outro lugar. Bom, você vai ter que botar isso na ponta do lápis para entender, porque quando você faz recebimento em moedas estrangeiras, você tem um imposto a mais do que só os impostos que você paga no Brasil, né? Além de, obviamente, você ter, talvez, o banco cobrando um IOF, você vai ter que ver o câmbio no dia que você vai trocar esse dinheiro. Então, você perde dinheiro em todas as pontas ali, né, desse trâmite. E em alguns casos específicos, dependendo do montante que você está recebendo, você vai precisar abrir câmbio junto ao seu banco, você vai precisar ter um contrato de prestação de serviço com essa empresa estrangeira, porque aqui no Brasil nós temos um nível de burocracia absurda, que só um invoice você está recebendo aquele valor não só caracteriza que você está prestando serviço para aquela empresa, enfim. E até mesmo quando você recebe, por exemplo, via PayPal ou um gateway de pagamento internacional, o que é recomendado pelos contadores é que você declare do mesmo jeito, fazendo uma nota sem uma empresa que você está prestando serviço, e declare isso como um serviço estrangeiro, e aí também vai ter uma tributação específica lá para esse tipo de prestação de serviço. Já na empresa de produto, você tem uma série de outros problemas. Se você está importando o produto ou se você está exportando, você vai ter que ver toda a questão, se aquele negócio em específico tem algum tipo de incentivo e tal. Você paga alguns impostos específicos dependendo do produto que você está manipulando, né? Por exemplo, bebidas alcoólicas tem uma tributação maior. O Brasil é uma zona tributária absurda, porque você tem que ter um curso e um bom escritório de contabilidade prestando serviço para sua empresa, senão você corre o risco grande de tomar uma multa e talvez perder o seu negócio. Tá? Então é super importante. Para finalizar, né, essa parte de entendimento, contexto geral, eu queria colocar 2 pontos que eu descobri depois de muito tempo. Né? Um desses pontos eu só descobri quando eu fui fazer a venda da minha empresa. Né? E é super interessante para quem está desenvolvendo nesse mercado de tecnologia, né, de software, entender isso de uma forma clara. Quando eu fui fazer a venda do vigia de preço, né, que foi comprado pela Mosaico, empresas que é dona do Buscapé e do Zoom, uma coisa que eu não sabia, né, é que eu tinha a possibilidade de todo mês integralizar os meus custos para aumentar o meu capital social e, consequentemente, eu teria uma métrica mais bem definida com relação ao valuation.
até mesmo teria uma métrica com relação aos custos envolvidos na operação para o desenvolvimento daquele software. Então imagine o seguinte, imagine que você tem, sei lá, 10 funcionários, essa operação está te custando 100 mil reais por mês, então todo mês você pode e deve, né, passar tudo que for possível ser integralizado dentro do capital social da empresa, porque aí ao longo de 2, 3, 5, 10 anos você vai ter uma noção de quanto aquela operação te custou até então. Obviamente que não dá para integralizar tudo, né? Seria maravilhoso se pudesse, mas não dá para integralizar tudo, mas você já vai ter uma base de cálculo de quanto que custou para o desenvolvimento daquele software daquela empresa. E quando você for vender essa empresa, caso um dia venha a fazer essa venda, você já tem uma base de valuation para poder negociar, né? Obviamente que é sempre importante também você contratar empresas especializadas em valuation, por mais que valuation seja uma coisa muito subjetiva, né? O valor ele tem muita coisa intangível no meio do processo, tipo a marca da empresa e tal, mas você pelo menos tem uma base de cálculo ali para não ir muito abaixo do que foi o seu custo operacional para desenvolver essa empresa. E uma outra informação que eu também demorei muito para aprender na minha empresa foi que eu posso parcelar os meus impostos caso eu precise, né? Isso é super importante, porque vocês imaginam, eu tinha a empresa Vigia de Preço em 2020, quando começou a pandemia. E eu não tinha a mínima ideia de como é que ia ser o cenário, né? Porque as lojas físicas, e o Vigia era um comparador de preço, as lojas físicas elas estavam fechando as lojas, né? A B2W, a Magalu, estava todo mundo fechando loja. Então estava rolando boato no mercado que essas empresas iam atrasar o pagamento. A gente chegou a receber um comunicado de uma dessas empresas que ia demorar 120 dias para poder liberar o pagamento. Então começou um desespero generalizado dentro do mercado, sem saber o que ia acontecer, né? Como é que você ia sobreviver durante esse período. Então a decisão que eu tomei na época foi: vamos deixar os impostos parcelados até que o cenário comece a se estabilizar novamente, e aí sim a gente começa a pensar em quitá-los, né? Enfim, então foi o que a gente fez. A gente ficou uma média de 6 a 8 meses parcelando os impostos. Esse dinheiro vai acumulando lá e você vai recebendo, parcelando isso em 60 meses e tal. Tem um juros, mas é preferível, né, você fazer esse parcelamento do que pegar em dinheiro em banco, tá? E aí procure entender com o seu contador por que é melhor você parcelar seus impostos em vez de pegar dinheiro em banco, e ele vai te dizer os pós e os contras disso. Eu, como não sou contador, eu só estou jogando no ar, e procurem saber aí na internet por que esse modelo é melhor, tá? E aí eu vou colocar aqui 5 dicas que são fundamentais para uma boa operação de uma empresa tech, tá? E também se aplica, obviamente, à grande maioria das empresas. Primeiro, tenha um bom escritório de contabilidade e de jurídico, principalmente tributário, tá? Escritório de advocacia tributária. Por quê? Porque esses dois, essa casadinha, né, de advogados tributários e contadores, eles têm o papel de te auxiliar a entender como que o seu negócio pode ser mais sustentável, como é que você pode reduzir os impostos, se estão sendo cobrados impostos de forma errada. Dá um exemplo, tá? Minha empresa era sediada no Rio de Janeiro e eu prestava serviço para várias empresas de São Paulo. Eu comecei a sofrer bitributação de ISS pelo município de São Paulo. Então eu passei de pagar um imposto de 3% para pagar 8%, porque eu precisava pagar 3%, de 3% para 5%, porque eu precisava pagar 2% no Rio de Janeiro e pagar mais 3% em São Paulo. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo me obrigava a pagar, independente de eu estar pagando na Prefeitura do Rio de Janeiro, que era onde estava a sede da minha empresa. E aí eu tive que fazer um processo chamado CEPOM para evitar justamente esse processo de bitributação, que particularmente eu acho uma coisa
ridícula que existe no Brasil. Porque se você precisa emitir nota para o Brasil inteiro, você precisa ter CEPOM em todos os estados do Brasil, né? Por isso que eu estou falando que ter empresa no Brasil não é para amadores, né? Então, um ponto específico que eu gosto de colocar com relação à contabilidade jurídica é: não contrate advogado e contador individual, pessoa física, né? Que seja uma pessoa só, a não ser que essa pessoa seja de extrema confiança sua. Por quê? Eu já tive N casos de contratar advogados e contadores que era uma pessoa só, e esse cara passa mal, esse cara some, e aí você fica descoberto nessa história. Quando você contrata um escritório, né, de advocacia, um escritório de contabilidade, se der problema com o contador, com o advogado, a empresa ela precisa botar uma outra pessoa no lugar, tá? Então isso já não te deixa descoberto, né? Normalmente é um pouco mais caro, não é um trabalho muito barato para quem está começando, mas é fundamental para você ter uma empresa que não vai tomar uma multa à toa ou qualquer coisa do tipo, e que você possa fazer estudos de viabilidade para redução de impostos. Você vai precisar desses caras. Dica número 2. Entenda os regimes tributários, entenda o que se melhor enquadra na sua situação atual e entenda quando faz sentido você mudar de regime tributário. Isso é extremamente importante. Isso pode fazer diferença de você economizar muito dinheiro ou de você ter que gastar dinheiro que você não precisaria estar gastando. Então, saber um pouco de tributário, né, principalmente se você é o gestor da empresa, é fundamental para você conseguir ter uma boa gestão, tá? Eu indico a todo mundo que é CEO de empresa que olhe um pouco sobre as questões tributárias do Brasil, e caso você esteja pensando em abrir uma empresa lá fora, né, entender como é que são as questões tributárias lá fora. Eu até esqueci um ponto aqui, que é falar sobre BVIs e offshores, né? No caso, por exemplo, de empresas que estão pensando em abrir alguma coisa de cripto, tá? Existe uma questão regulatória que eu acho muito importante que seja visto antes de se pensar na possibilidade de abrir uma empresa no Brasil. O Brasil não é um país que tem boas legislações e regulamentações para criptoativos. Ainda a interpretação é muito vasta, né? É muito analógica, não tem jurisprudência, não tem doutrinas muito boas com relação a isso. Então, eu particularmente, se fosse abrir uma empresa de cripto, eu não abriria no Brasil, eu abriria em algum país que esteja mais bem preparado juridicamente e com menos instabilidade. Principalmente quando a gente fala sobre NFTs, quando a gente fala em tokens de moeda, né? Os RC20, precisa ter um pouco mais de estabilidade jurídica para se operar esse tipo de serviço, tá? Bom, dica número 3, tá? Integralização de capital de software. Isso é o que a gente comentou agora há pouco. Se você está desenvolvendo um software e você tem um custo mensal por desenvolvimento desse software, integralize isso com a sua contabilidade no capital social, para que lá na frente, se você for vender essa empresa, você tenha uma noção de quanto que custou essa brincadeira para você, tá? Isso é extremamente importante e todas as grandes empresas de software fazem isso para poder manter um valuation da empresa. Dica número 4. Não estou sabendo botar na câmera. Dica número 4. Vamos lá. Reserva de emergência. Por que reserva de emergência nas empresas é extremamente importante? Vocês lembram daquele exemplo que eu dei de quando começou a pandemia, empresas viraram para a gente e falaram: só daqui a 120 dias que vocês vão receber? Se eu não tivesse parcelado os impostos, se eu não tivesse um fluxo de recebimento, né, tivesse um pouco de caixa na empresa, talvez eu teria que demitir funcionário, reduzir salário ou até mesmo deixar de pagar esses funcionários. E como a prioridade para mim sempre foram os funcionários,
né? Eu prefiro fazer qualquer coisa a deixar de pagar meus funcionários. Eu prefiro parcelar imposto, eu prefiro pegar dinheiro no banco, eu prefiro dar uma pressão comercial nessas empresas para poderem me pagar, mas eu não deixo de pagar meus funcionários, porque você deixar de pagar funcionários é um problema que você vai constituir na sua vida, porque a confiança quebra totalmente. Então, nesses casos em específico, o que eu sempre recomendo para quem está abrindo um negócio, guarda pelo menos 3 meses de grana para poder pagar todas as contas da sua empresa. Então, se sua empresa tem um custo mensal de 100 mil reais, então você guarda 300 mil na conta da sua PJ, tá? Deixa ele lá guardadinho, aplicado em alguma coisa de resgate imediato, tá? E aí, caso você precise utilizar aquele dinheiro está disponível ali. E, obviamente, se estiver passando o segundo mês e ainda não tem uma possibilidade de melhora e o cash flow não está compensando para poder fazer o pagamento, pense seriamente em, pelo menos, reduzir a sua operação momentaneamente, mesmo que depois de alguns meses você vá voltar a como ela estava antes, mas pense isso, porque é melhor do que você ficar com dívidas e processos trabalhistas nas costas. Quinta dica, tá? Em caso de problemas financeiros da sua empresa e você querendo continuar com a operação, você precisa fazer um racional muito, muito grande nesse momento, tá? Vamos supor, deu problema na sua empresa, tá sem dinheiro, você perdeu um cliente grande e tal, você vai ter que raciocinar, ó, é melhor fechar a empresa ou eu manter a empresa aberta? Se você for manter sua empresa aberta, se você acha que ainda vale a pena manter sua empresa aberta, você pode parcelar seus impostos. Parcelar um imposto é uma prática que muitas empresas fazem para poder fazer capital de giro, tá? Por quê? Porque a Receita Federal ela só te obriga a mandar para ela uma vez por ano a declaração de impostos. Isso você tem que fazer no dia 1º de janeiro de todo ano, tá? Então, quer dizer, você tem um ano que você pode deixar de pagar os impostos e aí até o dia 31 de dezembro você tem que comunicar à Receita Federal falando, ó, tenho esse débito aqui desses meses todos aqui que eu fiquei sem pagar mensalmente esses impostos, não tenho condição de pagar, preciso parcelar, quero parcelar em 60 meses, você vai pegar esse valor, eles vão colocar uns juros ali, se não me engano, de 20% e vão parcelar isso em 60 meses. E, obviamente, quem vai fazer isso para você é seu contador. Por isso, tenha um bom escritório de contabilidade. Bom, eu espero que essas dicas ajudem vocês aí que estão pensando em montar seus negócios. Essas dicas, obviamente, que elas não valem só para empresas de tech. A empresa de tech tem esse plus a mais da questão da integralização do software, né? Eu não sei se isso é possível fazer em outras empresas de outros modelos, né? Enfim, mas eu espero que ajude na caminhada de vocês. E parabéns se você é um empreendedor e está pretendendo empreender no Brasil. Você está dando um passo que pouca gente dá, tá? E é super importante para o nosso país e para o nosso ecossistema pessoas iguais a você que estão querendo empreender nesse país, independente das adversidades que a gente passa. E não é fácil. E eu respeito muito pessoas que estão empreendendo porque elas estão saindo fora da caixa, né? Elas estão correndo um risco que talvez elas não precisassem ter. Era muito mais cômodo você ficar trabalhando para alguém ou qualquer coisa do tipo, mas você teve a coragem de querer empreender nesse país e isso já, só por si só, já é um ato de coragem muito maior do que a média. Então, parabéns e boa sorte na sua jornada. Fico com vocês. Até o próximo vídeo.